Falaram sobre a mudança do Felipe Neto. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Felipe Neto pelo menos 2 vezes e de estar em contato com a assessoria dele algumas vezes. Ele deu essa entrevista muito importante lá no DCM, que eu já publiquei, republiquei, que é muito importante. Ele falando quando ele mudou de ideia a respeito do processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Processo do triplex atribuído a Lula é abominação jurídica. Felipe Neto fala ao DCM. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, que é muito importante. É muito importante para a gente se manter aqui. Vamos lá. Processo do triplex atribuído a Lula é abominação jurídica. Felipe Neto fala ao DCM. Vamos então para essa entrevista. O youtuber Felipe Neto tem 31 anos. Hoje ele já está um pouquinho mais velho, porque eu entrevistei ele em 2019 aqui, e se tornou o 5º maior produtor de conteúdo individual na plataforma de vídeos mais popular do planeta, que é o YouTube. Neste mesmo ano de intenso sucesso comercial, Neto também está enfrentando duros ataques por se posicionar politicamente nas redes sociais, sobretudo em postagens no Twitter. Na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella mandou fiscais para recolher um gibi da Marvel que tinha a imagem de um beijo gay, que o prefeito considerou pornografia. Felipe Neto, que assumiu que votou em Haddad no segundo turno das eleições de 2018 contra Bolsonaro, comprou a briga contra Crivella e comprou 14 mil livros com a temática LGBTQI+, para distribuir no evento. A ação do youtuber mobilizou a comunidade que defende minorias marginalizadas pelo prefeito, que é sobrinho do bispo Edir Macedo, dono da Universal e da TV Record. A história teria um final feliz se tivesse se encerrado na Bienal, mas ela se estendeu. Felipe Neto veio a público no Twitter para denunciar que estava recebendo ameaças e, em razão delas, cancelou sua participação no evento Educação 360 Internacional, realizado pelos jornais O Globo e Extra. Disse que tirou sua mãe do Brasil após receber ameaças de todos os tipos. Nas redes sociais, Neto critica pesadamente o governo Bolsonaro, as milícias digitais guiadas pelos filhos do presidente da República e a influência de Olavo de Carvalho nesse processo. Embora seja crítico ao PT e nunca tenha se identificado com Lula, ele fez diferentes postagens a partir de agosto, reconhecendo que o processo do triplex que colocou o ex-presidente na cadeia é uma vergonha. O DCM entrevistou o Felipe Neto. Aí eu pergunto para ele: Felipe, você cancelou a participação num evento no Rio. Além das ameaças, você teme pelos seus fãs? O nível de discussão no Brasil passou do ponto? Responde ele: a discussão política no Brasil acabou. O que há hoje não é mais um debate de ideias com pontos e contrapontos. O que tomou conta da sociedade é um espírito de torcidas de futebol, um fla-flu, onde é mais importante mostrar que o outro está errado do que estar necessariamente certo. É muita gritaria, xingamento e falta de leitura, o que acaba resultando em um nível extremo nessa situação que estou vivendo agora, de ameaça até tentativas de silenciamento. Pergunto de novo para ele: você diz que está andando com seguranças e seus familiares também. Há momentos em que você se arrepende de ter se engajado politicamente contra o bolsonarismo, o Crivella, a censura e os retrocessos? Responde ele: não, a minha vida é menos importante do que a luta por diversidade, igualdade e amor. Não importa o que aconteça, eu nunca me arrependerei de lutar por essas bandeiras. Aí eu pergunto para ele: você reviu seu posicionamento sobre o processo que condenou o Lula? Você aponta que a Vaza Jato do Intercept mostrou a conduta corrupta da Lava Jato e de Moro. Faltam mais figuras como você se posicionarem dessa forma? Ele responde: é um assunto delicado. A minha posição hoje é a mais difícil possível porque eu desagrado os dois lados. Eu defendo que o processo do triplex é uma abominação jurídica e deveria ser anulado. Logo, eu desagrado aos que odeiam Lula. Ao mesmo tempo, defendo que Lula tem sinais claros de envolvimento em casos de corrupção. Nessa época, ele ainda pensava assim. Hoje ele acha que o Lula é inocente. Acredito que ele utilizou isso não exatamente para lucro próprio, mas para um projeto de poder. E aí, desagrados que amam Lula. É muito difícil ficar numa posição de ser odiado pelos dois lados em algum assunto, então até entendo que muitos se omitam quanto a isso, que é uma pena. Eu perguntei para ele: você disse que não pretende se candidatar e até ganhou seguidores, graças a uma postura mais militante. Pelo menos no Twitter, mesmo sem ser candidato, você vai apoiar algum candidato? Ele diz aqui: continuarei lutando por democracia, pelas causas sociais, por igualdade, diversidade e amor. Eu acredito que o papel do comunicador e do artista deve ser sempre de oposição, de cobrança.
Eu quero estar sempre do lado de quem luta por um Brasil melhor. Aí pergunto para ele: você definiu que o bolsonarismo vem de teses conspiratórias de Olavo de Carvalho. É por isso que eles detestam a mídia e os produtores de conteúdo? Sem dúvida, o método olovista é o de lavagem cerebral através do viés de confirmação, ou seja, qualquer um que mostre que suas teorias estão equivocadas deve ser combatido com o máximo de covardia possível. Por isso, para Olavo de Carvalho, a imprensa é um lixo, os cientistas são um lixo e qualquer um que não concorde com ele é um lixo comunista. Recentemente, ele tuitou que o Neil deGrasse Tyson e o Carl Sagan não são fontes confiáveis em assuntos científicos. Sim, um astrólogo que não terminou o ensino primário, que acredita que a Terra é plana, que é contra vacinas e diz que o cigarro não faz mal, tuitou que os dois maiores astrofísicos da história não são fontes confiáveis. Só ele que é. Essa entrevista foi muito legal, gente, foi muito bacana. Eu queria ter conversado com o Felipe em outras oportunidades e tentei ir atrás dele a respeito disso, mas foi muito bom falar com ele. E ó, para vocês terem uma ideia de como a opinião dele mudou com o tempo, que é muito necessário e a gente vai abordar aqui. Eu tenho uma entrevista bem mais antiga que eu fiz com o Felipe Neto, e aí eu vou mostrar aqui para vocês o que ele pensava naquela época. Deixa eu ver, achei aqui, ó. Eu entrevistei na época ele e o PC Siqueira, foi 29 de julho de 2014. A entrevista que eu mostrei para vocês agora há pouco é de 2019, finalzinho de 2019. E aqui eu falo nessa entrevista. Em 2010, a internet brasileira foi revirada pelo fenômeno dos vlogueiros no YouTube, com linguagem acessível, agressivos. Paulo César Siqueira, que é o PC Siqueira, e Felipe Neto discutiam os assuntos mais variados em vídeos que atraíram milhões de espectadores. Após 4 anos de atividades, os dois acabaram trilhando caminhos diferentes. PC Siqueira estourou desabafando sobre sua vida pessoal e falando sobre os seus gostos no canal Mais Poxa Vida. Tatuado estrábico, ele atuou um público nerd e retraído. A televisão, obviamente, se interessou por PC, ele foi trabalhar na MTV. Ficou na emissora até seu fechamento em 2013, voltou ao YouTube com seu vlog pessoal e uma programação gastronômica chamada Rolê Gourmet. Felipe Neto explodiu criticando os filmes da franquia Crepúsculo. No programa Não Faz Sentido, foi trabalhar no Multishow e no programa Esporte Espetacular da TV Globo. Também voltou para o YouTube, criando a empresa Paramaker, que gerencia os canais Parafernália, TGS Brasil, Canal Top, entre outros. E aí tem as perguntas que eu fiz para ele lá naquela época. Você disse em um vídeo que você odeia o governo Dia. Como o atual governo o prejudicou? O governo do PT, disse o Felipe Neto para mim na época, não me atingiu de maneira alguma. Nos últimos 4 anos eu prosperei mais do que poderia imaginar, mesmo nos meus sonhos mais otimistas. Mas minha crítica ao PT não é consequência do que eles podem ter feito contra mim, mas para a sociedade brasileira como um todo e principalmente a longo prazo. Programas assistencialistas mal executados, além da maquiagem dos números e da realidade para fazer o Brasil parecer que está muito melhor ao olhar estrangeiro. O descaso na saúde, o caso Petrobras, a inflação, o avanço de 1% do PIB e a posição de terceiro pior país do mundo em educação, segundo a Economist, são assuntos que me chamam a atenção de cabeça. A sua opinião do PT está relacionada com a gestão do PMDB do Rio de Janeiro? Eu ainda não vivi muitos governos, mas posso dizer com segurança que nada foi pior do que a combinação de Sérgio Cabral e Eduardo Paes no Rio de Janeiro. O Estado e a cidade estão completamente entregues às empreiteiras e às empresas de transporte. A repressão é monstruosa, a segurança está na lama e o tráfico foi inteiramente escoado para as áreas que têm mais necessidades de investimentos. Tivemos a chance de melhorar isso, mas a massa ignorante preferiu reeleger Eduardo Paes a dar uma chance para Marcelo Freixo. A situação por aqui é muito preocupante. Para mim, o PMDB é o maior câncer existente da política brasileira. O Felipe Neto era bastante, gente, antipetista lá em 2014, sendo que naquela época já o PC Siqueira já tinha se manifestado. O Cabral ainda não tinha sido preso, Guilherme, mas era a opinião dele nessa época e é muito importante. E o Guilherme falou uma coisa muito interessante aqui, que é verdade. Videogame e cultura liberal são bem interligados. Pode-se dizer que esse meio alimentam esse liberalismo, que é truculento. No Conexão Xangai, abordaram a questão do Estado predatório, que é neoliberal. Por isso que é importante, gente, volto à fala
do Cauê Moura que eu mostrei para vocês agora há pouco. É importante os influencers, as pessoas que realmente participam desse mercado, é muito importante que eles se posicionem, mesmo que eles percam seguidores, mesmo que eles percam prestígio para as marcas.